Muito bem, jovens, vamos falar aí desse rolê todo com o Cloud tirar o code do plano Pro, né? Começou aparecendo lá dentro do Cloud que o Pro já não tinha mais o acesso ao Cloud Code. E aí começou aquele alvoroço no Reddit e tudo mais, voltaram atrás, mas eu vou tentar explicar aqui e também trazer uma ideia do que eu penso sobre tudo isso. Mas aquele ritual padrão, né? Não se esquece de deixar um like, deixar um hype, só ajuda muito, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E bora lá falar sobre essa loucura que vem acontecendo. Começou no X, a galera começou a perceber que o Cloud, na versão Pro, ele não estava mais disponível. E aí, para novas assinaturas, no caso, e quem tinha ainda não sabia o que ia acontecer, isso causou um alvoroço lá no Reddit, todo mundo começou a falar coisa pra caralho, e aí começou a loucura, não vai ter mais plano Pro. Eu falei, mano, fudeu, vou ter que migrar pro Max, porque eu tenho um monte de projeto rodando com o Cloud Pro, não que eu pudesse usar outras IAs para isso, tá? Que é uma parada que eu vou comentar com vocês depois. Mas rolou tudo isso e essa comoção, tal, de repente o cara da Anthropic, o Amol, lançou e falou, não, gente, a gente tá fazendo um teste aqui com 2% da base de novos assinantes, né? Quem já tem não vai mudar nada e tudo mais, tentou se retratar e falando que tava fazendo um teste AB e que não sei o quê, e de repente voltaram atrás. Meu ponto aqui é o seguinte, muitas vezes a gente fica dependente das ferramentas de IA, tá? Empresas inteiras ficam dependentes de um Cloud, de um Codex, que são os mais usados, né? Até o Gemini usa bastante para Vibecode, e a gente fica ali preso nessa parada, né? Falando, porra, e agora? Tipo, todos os projetos que eu tô fazendo e tudo mais. Deixa eu encostar a porta aqui. E aí fica esse questionamento, porra, mano, tipo, fudeu. Porque se essas empresas simplesmente cortarem e não tiver mais, seu projeto vai para as cucuias, né? Assim, pensando no modo de dependência, né? Que é o que acontece muitas vezes com essas IAs. Tanto IA de código, de imagem, de vídeo. É uma parada que desde o início do canal eu sempre falo. Olha, tá de graça, dá para usar, mas aproveita, porque isso aqui vai acabar. Não dá para fazer grana soltando esses tipos de LLMs de graça, de modelos de IA de graça. Eles precisam render grana para isso. E muito provavelmente a Anthropic, com o Cloud Code, tava, tipo, mano, com servidores estourando, né? Precisando mudar e precisando fazer as coisas. E eles decidiram, mano, vamos ter que tirar o code do Pro que a gente faz um teste, viu que a comunidade, tipo, não bateu aquele efeito legal, né? E voltou atrás. Mas aí fica aquele questionamento. A hora que eles quiserem, eles vão tirar. E aí é por isso que eu trago muita coisa aqui no canal de open source. Que, tipo, para você poder rodar isso na sua máquina, para você poder codar isso na sua máquina. Por isso a importância de você saber programação para poder utilizar o Vibecode, porque daí se acontece uma merda dessa, você pode continuar seu projeto. Eu penso também muito nessa questão do pessoal que tá começando a fazer freela, tem pequenas empresas, né, mano, empresas pequenininhas. Eu tenho uma empresa pequena também, eu desenvolvo software. Eu comecei a implantar a Vibecode no finalzinho do ano passado, tá, para alguns projetos que eu faço. E, cara, a gente fica dependente ali da ferramenta, né, para poder entregar, para poder fazer. A gente coloca isso dentro do nosso prazo. Mas é importante a gente ter em mente que a gente não pode ser refém de ferramenta. A importância é a gente saber utilizar não só o Cloud Code, mas também usar um Codex, saber usar um Kimi, saber usar um GLM da vida, um QAM. Por exemplo, o QAM que eu trouxe aí no último vídeo, que tá rodando legal na máquina, tá? Tipo, mas além de você saber utilizar essas ferramentas, eu acho que você também tem que saber programação. É importante você ter a base da programação. A base da programação vai fazer você até economizar token na hora de utilizar. Imagina que você tá pagando aí, que nem eu pago o Cloud Pro. Eu tenho o Cloud Pro aqui. Pago 100 pila por mês. Mas o token dele some. Se tudo que eu fosse fazer, eu fosse passar pro cloud e resolver, tipo, mano, meus tokens não ia dar, meus projetos não iam virar. Então a importância de você saber iniciar um projeto, de saber qual que é a linguagem que você vai utilizar, como que você vai utilizar isso, tudo isso é importante na hora de você escolher uma LLM, na hora de você poder fazer isso acontecer. E quando acontece coisas que nem essa, agora,
que o Cloud vai lá e pode do nada tirar, ou sei lá, vamos pegar um exemplo mais fácil. A galera estava extremamente acostumada a usar o Sora, que é uma LLM que é um modelo de linguagem de IA para geração de vídeo, e de repente a OpenAI falou assim, ó, tchau, irmão, não vai ter mais Sora, não vai ter mais nada. E você vai ficar sem a ferramenta, e a galera tipo, fica desesperada, e aí, o que eu faço, como que eu faço, como que eu estruturo tudo isso? E é importante você estar ligado nisso. E é importante você também tentar rodar isso localmente. Tá saindo umas LLMs pequenininhas que estão resolvendo mais problemas. Eu venho tentando trazer para vocês, no caso, o Open Cloud, para a galera aprender a usar o Cloud Code, a saber economizar token, a saber iniciar um projeto, que é o que eu venho tentando trazer aqui, que é ensinar a galera da base da IA até conseguir fazer projetos, desenvolver ali os seus canais, desenvolver os seus... conquistar novos clientes, porque assim, a IA ela é muito variada, você pode utilizar ela para um monte de coisa. No meu caso, eu uso muito para programar, e agora eu venho trazendo sobre isso. E esse lance do Cloud, por exemplo, para mim, pegou bastante. Falei, nossa, mano, se eu tiver que pagar o Max é 500 pau por mês, mano. É pesado. Mas você tá ali com projetos, tá dependendo, se precisa entregar rápido, você vai fazer, tá ligado? Você tá na mão dos caras. Então é importante você ter sempre em mente o que é melhor para você poder fazer, onde você pode... saídas para se caso aconteça alguma coisa, para se caso o Codex parar de funcionar, para se caso um Cloud Code parar, não vai ter mais, para se caso saia uma LLM nova, é importante você se atualizar. Queria saber de vocês dessa loucura que foi, porque assim, eu acompanhei ontem, de ontem para hoje, vi toda essa comoção da galera, porque, tipo, querendo ou não, é o plano mais barato para você poder utilizar o mínimo ali do Cloud para te ajudar. Ia quebrar muita gente, tá ligado? Não sei se vocês utilizam bastante Cloud, vocês usam Codex. Eu uso bastante Cloud aqui e uso IA local para fazer meus projetos. Queria saber de vocês o que vocês acharam dessa loucura e o que vocês acham dessa dependência, porque querendo ou não, a gente fica dependente dessas empresas. Do mais é isso, videozinho curtinho, mais para trocar uma ideia, falar para vocês o que aconteceu. Tinha sido cancelado o Cloud pro Pro, eles voltaram atrás, meteram migué, falou assim, não, veja bem, que não sei o que, era um teste, e agora ele tá no Pro de novo, mas e aí, o futuro? Como que vai ser esse futuro? Será que, tipo, a gente vai ficar sem? E aí, quando a gente precisar? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai exportar? Como que eu faço para, tipo, se eu tiver que tirar de uma IA e botar em outra, como que eu vou iniciar esse projeto? Como que essa IA vai se comportar? É importante a gente estar sempre estudando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, deixa um hype também, isso me ajuda demais. Deixa um comentário para mim aí se você curtiu esse vídeo, o que você acha sobre esse assunto. Me siga aqui nas redes sociais, todas elas eu sou Didico.ia. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!